Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, graça e paz, abençoado. Graça e paz a vocês aqui na igreja. Vamos aplaudir mais o Senhor, vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Maravilha. Graça e paz às ovelhas aqui no MGA em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, pelo YouTube e direto do nosso site graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que é filho de Deus, ovelha de Jesus e está em algum lugar da face da terra me assistindo agora nesse momento. É porque Deus preparou esse momento que Ele quer falar contigo, Ele quer te revelar a sua palavra. Tanto é verdade que eu vou orar agora para agradecer a Deus, para que a palavra te seja revelada em nome de Jesus. A vocês aqui na igreja, peguem na sua Bíblia, vocês aqui na igreja e você que está me assistindo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Manifesta a Tua glória, revelando a Tua palavra aos Teus filhos, à Tua igreja que está me assistindo nesse momento, que está me ouvindo nesse momento. Revela, Senhor, para que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, e nós te louvaremos, nosso espírito dirá, Abba Pai, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que eles recebam a revelação e o perfeito entendimento da tua palavra para a tua glória em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Abba Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Abba Pai. Uma saudação especial para todos os pastores que estão debaixo do meu apostolado. Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Belém, Manaus. Glória a Deus por todos os pastores, pastoras que estão recebendo a graça e este apostolado todo domingo e toda quarta-feira. A vocês também aqui em São Paulo, na Zona Leste, Zona Oeste, no ABC, todos vocês que estão recebendo o apostolado, glória a Deus por vocês também. E a você que está aí, Luiz Calheiros, lá em Portugal, glória a Deus pela sua vida, Luiz, anjos estejam ao seu favor. E outras ovelhas que estão em outros países também, glória a Deus por todos vocês, amém? Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Graças a Deus, a graça nos foi revelada. E hoje nós temos o perfeito entendimento da palavra de Deus. Diga, Abba Pai. Com orgulho diga, graças a Deus. É uma maravilha isso, né? Porque não tem coisa pior para o cristão, para o crente, para a ovelha, para o filho de Deus, que ele ler a Bíblia e não entender a Bíblia. Não tem coisa pior. Eu já passei por essa fase de ler a Bíblia e não entender a Bíblia. Era triste. Você lê e não entende, isso é triste. Graças a Deus, hoje a graça nos foi revelada, então tudo está claro para nós. Por isso que eu quero esclarecer para vocês também. Efésios capítulo 1, versículo 4. Quem já achou, diga amém. Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele, ou seja, nos escolheu em Cristo, nele quer dizer em Cristo, Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que Deus nos elegeu? Para que Deus nos escolheu? Diz a palavra. Para sermos, o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus. Coloque o seu dedo no versículo 4, em Efésios 1, 4. E digam assim, como está escrito, nós cremos. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Então levante a mão direita e diga: diante de Deus, conforme está escrito, nós somos santos e irrepreensíveis. Diga: Abba, Pai. Esta é a graça e este é o apostolado. Não tem como mudar. Quem não entendeu ainda precisa entender. Precisa estudar mais, precisa ler mais, buscar o conhecimento para que venha o entendimento. Não tem como mudar. Essa é a graça. Qual graça? De Deus ter nos escolhido. Quando que Ele escolheu? Digam todos: antes da fundação do mundo. Bom, se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, fica claro que livre-arbítrio não existe. Porque se existisse, quando que você exerceu o livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha para escolher Deus ou não, se Ele te escolheu antes de você nascer? Quem está entendendo? Alguém dirá: mas como é que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, se eu nasci em 1967? Eu, 23 de outubro de 1967, depois. E a Bíblia diz que Ele escolheu antes, mas eu não tinha nem nascido. Eu não existia. Você não tinha nascido, mas você já existia. Mas como que eu não me lembro? Porque você não tinha alma. Você era somente um espírito. Quem quer ver isso? Deixa o Efésios aberto. Antes de Salmos, Jó. Deixa o Efésios aberto que eu já volto aí. Jó, antes de Salmos, Jó. Antes de Salmos, Jó 38. Antes de Salmos, Jó 38. O Senhor responde, não sou eu que vou responder, é o Senhor, Deus. Quem já achou Jó 38, diga amém. Jó 38, está aqui, ó. Versículo 4, Deus perguntando. Jó 38, 4. Onde estavas tu, quando eu quem? Deus falando. Jó 38, 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela quem? A terra, o cordel? Verso 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Ou seja, o fundamento da terra? Quando as estrelas da alva, ou seja, os anjos, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Jó 38, 6. Sobre o que estão fundadas as bases da terra? Ou quem assentou o fundamento da terra? A sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. O que isso quer dizer? Que ano que você nasceu? Já lembrou? Eu nasci em 1967. Eu nasci na carne em 1967. Mas Jó 38, principalmente no verso 7, diz que eu, que sou um filho de Deus. Tem mais algum filho de Deus? Que levante a mão. Ah, vocês também são? Jó 38, 7. Quando todos os filhos de Deus. Então eu nasci na carne, 23 de outubro de 1967. Mas no espírito, segundo Jó 38, 7, eu estava quando Deus estava criando os céus e a terra. Eu estava lá. Diga, e eu também. Você não é filho de Deus? Nós cantamos aqui. Quem lembra?
Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho, predestinado, também plantado como semente de uma flor. E neste vaso, é a carne, fui colocado o Espírito, para o louvor do meu Senhor. Eu já estava lá. Maravilha. Então, a carne passou a existir. A carne nasce e a carne morre. Eclesiastes 3. Há tempo de nascer. Quem é que nasce? A carne. Alô, o espírito não nasce, hein? Digo, o espírito foi criado. É diferente. E criado quando, hein? Quando que ele foi criado? Diga, desde antes da fundação do mundo. Diga, e na fundação do mundo? Levante a mão. Eu estava com Deus. É a Bíblia que diz, você não pode mudar a Bíblia. Então diga comigo, a carne nasce, o espírito foi criado. Diga, a carne passou a existir. Diga, o espírito sempre existiu. Quem está entendendo? Desde quando o espírito... Alô, a carne tem uma idade. Hoje, 25 de outubro de 2015. 48 anos e 2 dias na carne. A minha carne... Tem até uns pelinhos brancos aqui, já não tem? É porque já passou 48 anos. Quando eu tinha 1 ano, não tinha pelinho branco. Mas depois de 40 anos, os pelinhos brancos começam... Alguns pintam, né? Algumas pintam, alguns... Amém, glória a Deus, sem condenação. Estou só brincando. A carne nasce, a carne morre. Mas o espírito permanece para sempre. O espírito já existia antes da carne nascer. E vai continuar existindo depois que ela morrer. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Bom, entendendo Jó 38, verso 7, você pode ler mais uma vez Efésios 1:4, que diz que Deus nos escolheu quando? Para aí. Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, é porque você já existia. Provei ou não provei? Diga, Jó 38:7, diga isso. Diga, eu estava com Deus quando Ele criou os céus e a terra. Alguém dirá, mas como é que eu não lembro disso? Porque você não tinha alma. Você era apenas espírito. A alma veio depois, quando foi revestido em carne. Quem está entendendo? Por isso, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo disse, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda do Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo. Levante um dedo e diga, eu sou um espírito. 1 Coríntios 6:17, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito. Se tiver escrito. Eu estou falando como está escrito, não estou mudando uma vírgula. 1 Coríntios 6:17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. De novo, diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Quem que habita no corpo? O seu espírito. Como eu sempre falo, já faz 22 anos que eu falo. Logo, você não é você. Porque você
está dentro de você. É o verdadeiro eu. Alô? O abençoado não é esse que eu estou vendo aí. Esse é a carne que vai morrer. Eclesiastes 3, tempo de nascer e tempo de morrer. Esse vai morrer. A ovelha não é essa carne que eu estou vendo aí. O escolhido, Efésios 1,4, o escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, não é essa carne que eu estou vendo. Que tem cabelo, que usa óculos, que usa calça marrom, amarela. Não é isso aí, não é isso aí que é escolhido. O escolhido é o Espírito. O abençoado é o Espírito. O salvo pela graça é o Espírito. O justificado é o Espírito. Lembra de João 6? A carne para nada presta. Está claro ou não está claro? Eu vou chegar lá. Efésios 1,4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos o quê? Alô? Para que Deus nos escolheu antes da fundação? Para quê? Para sermos o quê? Diga, Deus me escolheu para ser santo. Aí sempre vai ter alguém, né? Sempre tem aquele que estraga o prazer, né? Mas se eu não quiser ser? Não tem não querer. Você foi escolhido para ser santo. E você já é. Está claro ou não está claro? Mas se eu não quiser ser do sexo masculino? Você já nasceu masculino? Levanta a mão quem é do sexo masculino. Agora não dá mais tempo de não querer. Mas se eu não quiser ser do sexo feminino? Agora não dá mais tempo. Deus fez assim. Deus é soberano e age como tal. Ele te fez homem. Dê glória a Deus, homem. Ele te fez mulher. Dê glória a Deus, mulher. Ele te escolheu para ser santo. Mas se eu não quiser ser, não tem não querer. Você já é diante de Deus. Essa é a sua real situação diante de Deus. Mas eu vim de igrejas que os pastores lá falavam que nós éramos pecadores. Eu, como um bom católico, o padre me ensinou na missa, no catecismo, blá, 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 que nós somos pecadores. Aliás, até nós rezávamos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós santos. Não, rogai por nós pecadores. Eu não posso deixar de crer na palavra de Deus para crer na palavra de uma denominação, seja ela qual for. Católica, evangélica, uma religião, seja qual for. Eu não posso trocar a palavra. Quem entende, me dá um sinal, quem entende. Eu não posso trocar, eu não posso mudar. Mas todo mundo fala. Eu não tenho nada a ver com todo mundo, eu tenho a ver com o que está escrito. Você me entende? Pode me suportar? Eu não tenho nada a ver. Se todo mundo for ladrão, tem que ser ladrão também? Se todo mundo pular de um prédio, tem que pular do prédio também? Não tem. Eu tenho opinião própria. Graças a Deus que eu aprendi a ler. E lendo, um dia, o Espírito Santo me mostrou Efésios 1,4. Vou mudar de assunto já, tá? Então, lendo, eu vi Efésios 1,4. Pois nos elegeu. Eu fui no dicionário e percebi que eleger é escolher. Então, pois nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. E eu comecei a estudar. Bom, se ele me escolheu, como que ele me escolheu se eu nasci em... Não, ele me escolheu porque já existia. Como que já existia? Aí comecei a estudar e eu achei Jó 38:7. Que quando Deus criou os céus e a terra, eu estava lá. E você também. Só se você não for filho de Deus. Porque Jó 38:7 diz que todos os filhos de Deus estavam lá. Você não fica alegre de saber que estava lá? Eu já estava lá. A última vez hoje, hein? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos. Olhem para mim que vou mudar de assunto. Você tem uma Bíblia. E eu espero você ler e acompanhar comigo. Para quê e por quê? Para que você não pense nunca que é opinião minha, que eu que penso assim, que eu que acho assim.
E se alguém em nosso meio ou me assistindo disser, não é bem assim não, então você fecha, e se tiver vergonha na cara, você nunca mais vai ler a Bíblia. Ué, porque se não é como está escrito, como é que é então? E se não é como está escrito, por que há tantos anos você está com a Bíblia na mão? Você é evangélico, você é católico, você que diz que crê em Deus, se não é como está escrito, por que você está com ela? Por que você lê ela então, se não é como está escrito? É claro que é como está escrito, não tem outro jeito de ser. Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Um dia eu não sabia o que significava irrepreensível no singular, irrepreensíveis no plural. Eu não sabia. Para você saber o que significa injustiça, você tem que entender o que é justiça. Não. Injusto, não justo. Injustiça, não justiça, não há justiça. Então, para você entender o contrário, você tem que entender primeiro o verdadeiro. Irrepreensível, vem do quê? De repreensível, que vem da palavra repreensão, do verbo repreender. Eu repreendi aquela pessoa. Então eu repreendi, não se usa, né? Eu dei uma bronca, eu exortei, eu repreendi. Uma pessoa irrepreensível é alguém que não tem do que lhe repreender. E por que não tem do que lhe repreender? Para você aplaudir se você entender. Por que nós somos irrepreensíveis? Ou seja, porque não há do que nos repreender. Pode dizer com confiança, diga, Deus não tem do que me repreender, diga isso. Ah, pastor, mas eu não sou falho, eu não estou cheio de defeito. Alô, ninguém veio aqui falar da sua carne, tá? Tá claro ou não tá claro? Vai cuidar da sua carne para lá. Entenderam, né? Mas eu não sou falho, eu não tenho defeito. Não, eu não quero mexer com sua carne, irmão. Você cuida da sua, eu cuido da minha. Eu estou falando do seu espírito, que é santo e irrepreensível diante de Deus. Não quero saber de sua carne. Diga, papai. Agora, por que nós somos irrepreensíveis? Tudo tem um motivo, tá? Por que nós somos irrepreensíveis? Vamos aplaudir de novo. Por que nós somos irrepreensíveis? Ou seja, por que não há do que nos repreender? Por quê? Por causa de Romanos 8:1 que diz, portanto agora nenhuma condenação há em nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se não há nenhuma condenação, você é irrepreensível, não há do que te repreender. Está claro ou não está claro? Esta é a graça e este é o apostolado. Vamos ler Colossenses capítulo 1, depois de Efésios 1. Pode fechar o Efésios. Abra Colossenses capítulo 1. O apóstolo, você não vai dar o tema? Já, daqui a pouco. Colossenses 1. Eu vou ler Colossenses 1 e vou dar o tema desse apostolado. Quem já achou Colossenses 1 antes de Filipenses? Do lado aí, ó. Quem já achou Colossenses 1, diga amém. Colossenses 1, verso 21. Colossenses 1. Colossenses 1, verso 21. Diz assim, ó. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos. Digam todos, que tempo? Fala para o seu irmão, na lei. Romanos 6,14, nós estamos debaixo da lei? Não, estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Está entendendo a Bíblia? Fala para o seu irmão, aqui no MGA você entende a Bíblia, diga para ele. Ele tem lugares que nem Bíblia não leva, né? Porque eles só vendem sabonete, água, sal, ampola de óleo, toalhinha.
nem Bíblia usa, não usa, né? Mas aqui é preciso usar a Bíblia. Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Palavra de Deus. Por isso que aqui tem a palavra de Deus. Tem que ler, tem que ensinar, senão não entende. Graças a Deus. Então vamos ler Colossenses 1:21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no Espírito. Não, diga, porque eu sempre fui filho de Deus. Vamos desmascarar uma heresia dos pastores aqui? Vamos, quem topa, diga amém. Quem já ouviu aqui, você já deve ter ouvido, mais ou menos assim: antes você era um bode, mas agora você é uma ovelha de Jesus. Não é mais ou menos assim que eles falam? Ou desse jeito: antes você era do diabo, mas agora você é de Deus. Isso é mentira, isso é heresia. Você nunca foi bode. Porque quem nasce bode, cresce bode e morre como bode. Quem nasce ovelha, cresce ovelha e morre ovelha. E é fácil entender isso. Como nós estávamos conversando ontem, toda a verdade é paralela. Quer ver, entender? É fácil. Quem já viu o cachorro, conhece cachorro? Cachorrinho, conhece? Já viu o cachorrinho nascer? Nasce cachorrinho. Aí ele vai crescendo, vai virando tartaruga. E quando ele morre, ele vira um elefante. Ah, não é isso? Ele nasce cachorro. Cresce como o quê? Cachorro. E morre como o quê? Por isso que uma vez ovelha, ovelha para sempre. Se você é ovelha, é porque você sempre foi ovelha. Não interessa o que você fazia no passado. Está claro ou não está claro? Não interessa o que você fazia no passado. Se você era bandido, assassino, prostituta, ladrão, maconheiro, outra vez. Não interessa o que você era no passado, na carne. Se você é ovelha, é porque você sempre foi ovelha. Se você é salvo, é porque você sempre foi salvo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é porque você sempre teve. É você que não sabia, que não entendia isso. Essa é a graça e esse é o apostolado. Tá feliz, né, irmã? Tá feliz? Maravilha ouvir as verdades. Então, Colossenses 1:21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos. Alô, nós éramos apenas inimigos no entendimento. Claro, nós não tínhamos conhecimento nenhum. Tá claro ou não tá claro? Você não conhecia a Bíblia. Não é? Você não conhece. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Paulo está sendo claro que nós éramos não bodes, não filhos da perdição. Nós não éramos do diabo. Nós éramos inimigos, diga, no entendimento. Diga, porque eu não tinha conhecimento. Mas quando chegou o conhecimento, a ignorância foi embora, acabou. Agora você tem conhecimento, agora você sabe que você é ovelha, você sabe que você é salvo, você sabe que você é um abençoado, você sabe que você é um filho de Deus, está entendendo que se é um filho de Deus, é porque sempre foi filho de Deus, você não passou a ser filho de Deus. Ou você acha que quando eu nasci filho do João, depois de 10 anos eu me tornei filho de verdade do meu pai? Não tem lógica essas coisas. E os evangélicos creem nisso. Eles creem que antes você era filho do diabo, mas agora você é filho de Deus. Como é que se muda a paternidade e a filiação? Isso é não entender nada de Bíblia, né? Como é que antes você era bode, agora você é ovelha? Como é que antes você era gato, agora é cachorro? Não tem como. Diga comigo: cada semente produz fruto segundo a sua espécie. O que eu estou querendo dizer? Semente de laranja, limão, amém? Semente de laranja produz o quê? Semente de melancia produz chuchu. Semente de melancia, melancia. Está claro ou não está claro? Ovelha, ovelha. Bode, bode. Só quem está entendendo. Então, para ficar claro, diga: eu era apenas inimigo no entendimento, porque eu não conhecia a verdade. Eu conheci a verdade, e a verdade me libertou.
Ou seja, agora você não é mais inimigo no entendimento. É isso que Paulo está falando. Está claro ou não está claro? Colossenses 1, 21. A vós que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Ladrão, bandido, assassino, traficante, por aí vai. Obras más. Obras da carne. Verso 22. Agora, contudo, agora como? Na graça, nesta nova aliança. Agora, Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olhem para mim. Quando que Jesus morreu? Hoje de manhã? Semana passada? Faz 5 anos? Quando você aceitou Jesus? Quando que ele morreu? Você não tinha nem nascido. Não é verdade? Isso é cronologia. Eu nasci em 1967. Quando eu nasci, Jesus já tinha morrido por mim. E ele morreu para quê? Para me salvar. Ora, se ele morreu para me salvar, então eu nasci como? Salvo. Por isso Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos. Está claro ou não está claro, hein? Por favor. Tudo tem explicação. Por isso que diz que somos salvos pela graça. Você não é salvo pela graça do nada, sem querer. Você é salvo pela graça porque você nasceu depois da morte de Jesus. E ele morreu para te salvar. Mas ele não morreu só para te salvar. Ele morreu para te perdoar. Então você nasceu como? Perdoado. Ele morreu para te justificar. E você nasceu como? Justificado. Está claro ou não está claro? Ele morreu para te libertar. Os bispos estão mentindo e manipulando a mente dos fracos, que não conhecem a verdade. Porque Jesus morreu para te libertar. Você já nasceu liberto. Só que você não ouve isso. Você ouve que você tem um demônio. Você ouve que você tem um encosto. Você ouve que tem um negócio na sua vida. Então a mente começa a crer nisso. Porque a mente crê no que ouve. O que eu falei? Paulo, sabendo disso, ele escreveu Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Por que Paulo falou a fé vem pelo ouvir? Diga para o seu irmão, porque a mente crê no que ouve. E se ouvir coisa errada, vai crer como? Vai crer no errado. E se ouvir mentira, vai crer no quê? Na mentira. E se ouvir heresia, vai crer no quê? Em heresias. Mas se ouvir a verdade, vai crer na verdade. Quem pode falar graças a Deus por esse ministério? Colossenses 1, 22, eu vou dar o tema do apostolado de hoje. Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Como que ele fez isso, hein? Através de jejum. Foi? Pela morte. Tá ou não está escrito? Está aqui, ó. Colossenses. Alô? É preciso ler e entender, irmão. Quando você era evangélica, você passava por cima e não entendia nada. É ou não é verdade? Hã? Não é verdade? Você pegava Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, lia, não entendia nada. E não entendia nada. Porque se entendesse, não estava vivendo de obras mortas. É ou não é verdade? Diga, graças a Deus. Pega na sua Bíblia e diga, hoje eu leio e entendo. Por causa do Espírito Santo que habita em mim e do apostolado que eu recebo. Não se ia morrer sem entender. Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Para quê, hein? Para perante ele vos apresentar como, hein? Como é que nós estamos e somos? Digam, santos, irrepreensíveis. Olhem para mim. Em Efésios 1, 4... Para os Efésios, Paulo disse, santos e irrepreensíveis. Mas para os Colossenses, Paulo disse, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Eu acho que ele falou para eles, está claro ou não está claro? Levante a mão e diga, graças a Deus. Diante de Deus. Olha assim, ó, diante de Deus. Nós somos santos, irrepreensíveis
e inculpáveis. Ah, papai. É isso que você é. Você é santo, irrepreensível e inculpável, mas dependendo do lugar que você vai, a pessoa lá diz que mesmo sendo santo, irrepreensível e inculpado, você tem um encosto. Dependendo onde você vai, ou dependendo quem você ouve, mesmo Deus pela Bíblia dizendo que você é santo, irrepreensível e inculpável, mesmo assim ainda tem pessoas que dizem que o diabo, que o demônio está na sua vida. É lamentável. Vocês estão vendo o perigo de não conhecer a verdade? Vocês estão vendo o perigo de ouvir qualquer um? Principalmente quem não usa a Bíblia. Está claro? Não está claro? Não usa a Bíblia. E o pior, quem fala não usa a Bíblia e quem ouve também não confere na Bíblia. Então vão falando, vão engolindo, vão comendo tudo, vão aceitando tudo. E a pessoa se sente mal. Nossa, o bispo disse que tem um demônio na minha vida. A pessoa vai embora assim, mas meu filho, só porque ele ouviu, quis, ele tem um demônio. Nossa, ele nasceu do meu ventre. Mas quem que nunca ouviu quis? Quem nunca ouviu Bee Gees? Quem nunca ouviu Beatles? Quem nunca ouviu Queen? Quem que não conhece? Mas dependendo onde você vai, o seu filho tem um demônio. Mas bispo, por quê? Porque ele está ouvindo coisa do diabo. Qual a idade do seu filho? Ele tem 15, 16 anos. Pensei que ele tinha 98. Porque é normal com 15, 16 anos ouvir Kiss, Beatles, Bee Gees, isso é normal. Está claro ou não está claro? Você quer que com 15 anos ele ouça o quê? Beethoven? Só para provar que ele é de Deus? Se ele ouvir Beethoven, ele é de Deus. Mas ele está ouvindo Kiss, então é do diabo. E por aí vai. Fala para o seu irmão. A mente crê no que ela ouve. E isso é sério, hein? Porque se ouvir coisa errada, a mente vai crer. Quem aqui cria que se não se batizasse, não seria salvo, e se Jesus voltasse, você ia para o inferno? Quem pensava que era assim? Você estava ouvindo errado, você cria assim. Você estava ouvindo errado. A mente crê no que ela ouve. Aí você passou a ouvir a graça de Deus em Cristo, que diz em Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso é um dom de Deus. Aí você, estou até aliviado agora, hein? Porque antes eu pensava que eu ia para o inferno. Antes eu pensava que Jesus... Eu conheci uma irmã que ela orava para Jesus não voltar. Para você ver como estava a mente dela. Como é que nós oramos? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, para a tua glória. Ela não. Senhor, em nome de Jesus, não volta, pelo amor de Deus, não volta. Não volta. Aí apagava a luz, porque a luz, às vezes falta força, né? Senhor, não vou, apaga a luz. Ai, Senhor, eu fiquei. Só eu fiquei. Calma, irmã, só foi falta de energia, calma. A mente da pessoa está cheia de fortaleza. Quem está entendendo? A frase dessa noite, hein? A mente crê no que ela ouve. Fala isso para o seu irmão. E isso pode ser um perigo, porque se ouvir errado, a mente vai crer como? Se ouvir heresia, a mente vai crer no quê? Mas se ouvir a verdade, como está escrito, como que a mente vai crer? No que está? Se estiver escrito, eu creio. Pai. Para terminar esse assunto, Colossenses 1:22. Agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vocês querem saber o tema da mensagem desse apostolado? Tá com a caneta aí para você escrever o tema? Você já leu Efésios 1:4? Você já leu Colossenses 1:22? Então escreva aí. Não existe lugar santo, porque santos somos nós. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Não existe lugar santo.
Porque Jesus não morreu por um lugar. Tá claro? Pegou? Não preciso falar o resto, né? Ele não morreu por um lugar. Católicos vão em Aparecida do Norte, porque quando eu for lá, o que tem lá? Católicos vão em Aparecida do Norte, mas evangélicos não vão em Aparecida. Eles condenam quem vai em Aparecida do Norte. Evangélico não vai em Aparecida do Norte, evangélico vai para a Terra Santa, para Israel. Fala para o seu irmão, não existe um lugar santo. Diga para ele, santos somos nós. Onde é que você vai ir, hein? Ah, se não existe lugar santo, por que eu venho nesse lugar? Diga, para ouvir a verdade. Quem é testemunha disso? O lugar aqui não é santo. Quero ouvir, santos somos nós. Diga, Efésios 1:4. Não existe lugar santo, diga, santos somos nós. Colossenses 1:22. Está claro ou não está claro? Então está errado quem vai em Aparecida do Norte, como está errado quem vai para Israel, para Jerusalém. Um dia o irmão Batista, ele foi para Jerusalém, ele foi, pagou caro, tal avião, aquela, né? Aí quando ele voltou, ele falou, pastor Marcos, eu preciso falar uma coisa. O que foi, pessoal? Eu fui para a Terra Santa, para Israel. Eu falei, e aí? Ah, você não sabe. Quando eu cheguei lá no túmulo, o túmulo estava vazio. Não diga, sério? Você achou que você ia encontrar Jesus lá no túmulo, lendo um gibi da Mônica. Mas precisa ir lá para saber que o túmulo está vazio? Será que só ler a Bíblia não basta? Só ler a palavra? Ou você não consegue entender que isso é só um comércio? Ah, comércio, né? Segundo a Pedro 2. Abre aí. Abre aí. Segundo Pedro, capítulo 2. Ai, como a Bíblia é clara e tem pessoas que está cega e não vê, viu? Segundo a Pedro 2, versículo 1 até o 3. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas. Verbo no passado. Houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também. Duas posições verbais. Houve no passado e há no presente, porque ele disse haverá no futuro, e o futuro de ontem é hoje. Então, segundo a Pedro 2:1, houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, dizendo que você ainda vai ser liberto quando fazer a campanha ou a corrente de libertação. Você não está liberto ainda, você precisa fazer a corrente de libertação. Em outras palavras, estão negando o Senhor que os resgatou. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Venha fazer a quebra de maldição, porque aqui nesta igreja, quando você entrar aqui, nós vamos fazer a quebra do quê? Você vai quebrar o quê? Nós vamos quebrar as paredes. Quem é que vai quebrar a maldição de alguém? Quem é que vai quebrar? Me traz aqui que eu quero saber, eu quero conhecer. Quem é que vai quebrar a maldição de alguém? Eu quero conhecer quem é essa pessoa. Quem que vai quebrar a maldição de alguém? Quem que vai libertar alguém? Eu quero conhecer quem é essa pessoa que vai libertar, que vai quebrar a maldição. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou. Ponto final. Quer o texto completo? Gálatas 5, verso 1. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Vírgula. Estai, pois, firmes e não vos torneis a submeter ao jugo da escravidão. Porque Cristo já te libertou. Está claro ou não está claro? Quebra de maldição
Gálatas 3, verso 10. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não é de uma maldição, é de todas as maldições que tinha na lei, Ele nos resgatou. Quem fez isso? Cristo. Não foi João, não foi a Maria, não foi o pastor Pedro, não foi o pastor Marcos Gomes, foi Cristo. Gálatas 3,10. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. Ele não nos resgatou fazendo uma campanha, uma corrente. Ele se fez maldição por nós. A Bíblia é clara. Então, segundo a Pedro, está aqui, ó. Segundo a Pedro 2, versículo 1. Ouvi também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2, as igrejas estão cheias, né? Você vai mudando de canal na televisão, o templo tem 10.000 pessoas. Então, ó, segundo a Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Coloca o seu dedo no versículo 3. Segundo a Pedro 2:3. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Não, irmão, não sou eu que estou inventando, irmão, eu estou lendo aqui, ó. Olha lá, 2 Pedro 2:3, ó. Confere, por favor, confere. Eu não estou inventando nada, não estou aumentando. Confere, ó. 2 Pedro 2:3. Por ganância farão de vós negócio, vendendo toalhinha, vendendo sabonete, vendendo água, vendendo ampola, vendendo fronha dos sonhos, vendendo um monte de coisa, de bugiganga. E ao invés de te apresentar Cristo, ao invés de te pregar Cristo, não. 2 Pedro 2:3, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Eu não mudei uma vírgula, por favor. Quem é testemunha disso? O tema: não existe lugar santo. Então você ir em Aparecida do Norte, gastar gasolina, ir de a pé, ir de ônibus, ir de metrô, ir de avião, você vai fazer o que lá? Vou pagar uma promessa. Promessa para quem? Qual promessa você fez? Não, eu prometi para Deus. E você tem que ir lá. Interessante, né? Por que você vai a pé em Aparecida? Não, eu fiz uma promessa, eu vou a pé até Aparecida do Norte. É? Por que você não faz uma promessa para ir a pé até o Japão? Deixa de ser fariseu, rapaz. Faz uma promessa boa. Não é um sacrifício que você quer oferecer a Deus? Oferece um sacrifício a Deus para ir a pé de joelho daqui até o Japão, para ver se Deus aceita. E quer que te fale a verdade? Ele não vai aceitar. Hebreus 10:8. Como está escrito: sacrifícios não quiseste, pois se ofereciam segundo a lei. E Romanos 6,14 diz que estamos debaixo da graça. Você pode ficar de joelho em cima do grão de milho, do grão de feijão, em cima da tampinha de Coca-Cola. Você pode ir de joelho daqui até onde você quiser. Para Deus não vai valer nada. Já falei. Gálatas 4,16. Sou o seu inimigo por te falar a verdade? Ou você prefere ficar enganado e ir a pé? Até onde você vai a pé? Até onde você vai a pé? Atrás de um lugar santo. Diga bem forte: santos somos nós. Para você aplaudir, porque Jesus não morreu por um lugar, Ele morreu por pessoas, por um povo. Nós somos o povo santo, Efésios 1:4. Nós somos santos, Colossenses 1:22. Não existe terra santa, lugar santo, casa santa, parede santa, microfone santo, madeira santa. Não existe água santa, não existe. Diga: santos somos nós. Só quem entende. E diga bem forte para terminar: porque nós somos santos. Digam isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Eu não vou falar de mim, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou falar o que eu acho.
Eu vou falar o que está escrito em todas as Bíblias na face da terra. É verdade que os pastores não falam, é verdade que os pastores não ensinam, mas eu vou falar o que tem na Bíblia deles também. Não é exclusividade da minha Bíblia. Eu tenho Bíblia de Testemunho de Jeová, também tem Hebreus 10. Eu tenho Bíblia da Igreja Batista, da Assembleia. Eu tenho várias Bíblias, 45 Bíblias. Todas têm Hebreus 10. Todas têm Efésios 1:4. Todas têm Colossenses 1:22. Não é exclusividade de nenhuma Bíblia, de nenhuma igreja, de nenhum ministério. É a palavra de Deus que não pode mudar. Mudaram, mas não pode mudar. Hebreus 10. Quem já achou, diga amém. Diga, por que nós somos santos? Se você crê na Bíblia, e eu creio que você crê, porque você é ovelha e tem o Espírito Santo, coloque o seu dedo em Hebreus 10, verso 10. Você vai saber por que nós somos santos. E não um lugar que é santo. Não um local. Nós somos santos. Hebreus 10, 10. Diga, por que nós somos santos? Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Para aí. Então coloque o seu dedo no verso 10. Diga, nós somos santos porque nós fomos o quê? Santificados. Está claro ou não está claro? Agora outra pergunta. Como nós fomos santificados? Por jejum? Por batismo em águas? Pela oração do bispo, do apóstolo, do profeta, do anjo Gabriel? Como é que nós somos santificados? Hebreus 10, 10. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Então coloque o seu dedo em Hebreus 10, 10. E diga, eu fui santificado. Pela oferta. Pela morte de Jesus Cristo. Diga, não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Diga, é o que está escrito. Agora das duas uma, você crê ou você não crê. Se você crê, está provado que você é ovelha. Porque você tem o Espírito Santo para crer. Se você não crê, está provado que você não é ovelha. Porque quem não é ovelha não tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não consegue crer, mesmo mostrando. Dá um sinal quem está entendendo. Estou terminando já. Não existe um lugar santo. Não existe uma terra santa. Como que as pessoas são mentirosas, né? E os cegos não conseguem ver, os surdos não conseguem ouvir. Como que as pessoas mentem? Como que a terra é santa se está em guerra? Há quantos anos está em guerra? E bombardeio, e guerra, e tanque de guerra, e metralhadora, e as pessoas morrendo, e homem-bomba. Como que a terra é santa? Me explica isso. Não existe terra santa, não existe lugar santo, não existe local santo. Levante a mão se você entendeu e diga, santos somos nós, diante de Deus. Está claro ou não está claro? É o que Deus quer saber se está claro. Por que nós somos santos? Diga, porque fomos santificados. Diga, quem foi santificado tornou-se santo. Eu falei que tornou-se perfeito? Porque eu não estou falando da sua carne. Está claro ou não está claro? Estou falando do seu homem interior, do seu espírito. Que é aonde Cristo habita. Amém? Então diga, nós somos santos e santificados. Justos e justificados. Perfeitos e aperfeiçoados. Mas você acabou de falar que nós não somos perfeitos. Na carne não somos perfeitos. Filipenses 3, 15 e 16. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este entendimento. Perfeitos no espírito. Porque se o seu espírito não é perfeito, você não está salvo. E você é salvo pela graça. Se o seu espírito não está perfeito, então você não foi perdoado dos pecados. Você tem pecado ainda. E se tem pecado, não tem como entrar no céu. Está claro ou não está claro? Então diga, eu sou santo e santificado.
justo e justificado, perfeito e aperfeiçoado. Só quem está entendendo. Estou terminando. Não existe lugar santo. Está claro? Casa santa, lugar santo, local, cidade, estado, país, terra. Não existe. Santos somos nós. Alguém lembra o primeiro texto que eu li? Colossenses, Gênesis, foi o quê? Levíticos. Primeiro texto, alguém lembra? Efésios 1:4. Que diz o quê? Pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Quem que é santo? É a terra? A cidade? Quem que é santo? Só quem está entendendo. Fala para o seu irmão, não existe lugar santo. Diga para ele, santos somos nós. Diga para ele, esta é a graça e este é o apostolado. E o último texto da noite, Colossenses capítulo 2. Pode fechar o Hebreus. O último texto da noite para terminar. Colossenses 2. Que maravilha conhecer a verdade, não? Eu dou glória a Deus pela sua vida, você que me assiste em algum lugar da terra agora pela internet, que está ouvindo e conferindo a verdade na sua Bíblia. É engraçado, na igreja que eu vou, o pastor não fala isso. Por que ele não fala, hein? Será que é por causa de 2 Pedro 2:3? Que por ganância ele fará de você negócio com palavras fingidas? Eu estou falando como está escrito. 2 Pedro 2:3, por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Fala sério, hein? A pessoa fazer negócio comigo. Vai vender, manipular a minha fé, a minha inocência, que eu estou servindo a Deus de tão bom coração. E a pessoa fazendo negócio comigo. Leva essa rosa, leva essa ampola com um azeite. Esse azeite, de quem que é o azeite? De quem? Essa terra, leva nesse saquinho, essa terra, de onde que é essa terra? Do cemitério, ou de Israel, ou do Japão, ou do Brasil. Está claro ou não está claro? Essa água, mas essa água, de onde que é essa água? Da onde? Eu quero saber. Na cara dura, sem ficar vermelho, eles negam a Cristo. O que Jesus fez na cruz? O sacrifício eles negam. Por quê? 2 Pedro 2:3. Por ganância. Só quem está entendendo. O último texto da noite. Colossenses capítulo 2, quem já achou, diga amém. Versículo 13. Colossenses 2:13. Confere na sua Bíblia que eu vou terminar a reunião. Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis, verbo no passado. Só lembrando, tá? Estáveis. Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados. Diga, quando? Antes de Cristo, na lei. Os gentios estavam mortos diante de Deus. Não tinha vida. Está claro ou não está claro? Eram vivos na carne, mas não tinha Cristo, não tinha o Espírito Santo. Então eles eram vivos na carne, mas não tinha vida diante de Deus. Eram mortos. Colossenses 2:13. E na incircuncisão da vossa carne, o que Deus fez por nós, hein? Vos vivificou. Traduzindo, nos deu vida. Colossenses 2:13. Nos vivificou como? Juntamente com Ele. Ele quem? Cristo. Alô? Cristo não morreu? E ao terceiro dia recebeu o quê? Vida. Quando Ele recebeu vida? Colossenses 2:13, ó. Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos pecados. Algumas versões diz delitos. Colossenses 2:14. Havendo riscado. A versão atualizada diz, havendo cancelado. Alguma Bíblia aqui diz cancelado? Me levanta a mão. A sua diz cancelado?
a minha diz riscado. Colossenses 2,14. Havendo riscado, cancelado, o quê? O escrito de dívida que havia, verbo no passado, contra nós. Se havia, não há mais. Isso é língua portuguesa. Por que não há mais? Porque ele cancelou. Está claro ou não está claro? Ele riscou. A dívida que tinha, ele cancelou. Qual que era a dívida? O pecado. Nós devíamos para Deus, não tinha como pagar. O que Jesus fez? Ele cancelou, ele riscou, não deve mais nada. Por isso Romanos 8,1, nenhuma condenação há em nós. Está claro ou não está claro? Porque nós não devemos mais nada diante de Deus. Você deve a Deus é louvor, você deve a Deus é adorar, é reconhecer Deus em sua vida. Mas você não tem pecados diante de Deus. Você não deve pecados diante de Deus. Por isso que em graça não se ora Pai Nosso e nem reza Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso diz, perdoa os nossos pecados. Que eu estou acabando de ler que os pecados foi cancelado e riscado. Está claro ou não está claro? O que eu falo é conhecimento pleno da palavra de Deus. Você pode nunca ter ouvido, você pode não entender. Mas o que eu estou falando é pleno conhecimento da palavra de Deus. É pleno conhecimento do que Deus fez por nós em Cristo. Eu tenho o pleno conhecimento. Ninguém me engana. E se você me ouvir, você nunca será enganado. Colossenses 2,14 para terminar. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do nosso meio e cravou na cruz. Aonde? Jesus morreu, aonde? Pois bem, quando ele morreu na cruz, ele encravou na cruz os nossos pecados. Você não tem mais pecado. Os teus pecados morreram com ele na cruz. Papai. Não vai sair um graças a Deus aí não? Graças a Deus. Esse foi o assunto de hoje. Não existe lugar santo. Santo somos nós. Porque ele morreu não por um pedaço de terra, por uma cidade, por um estado, por um país. Ele morreu por nós, para nos santificar, para nos aperfeiçoar, para nos justificar. Se existe alguma terra santa, então essa terra tinha pecado. Se existe uma terra santa, então essa terra vai entrar no céu. Essa terra é salva pela graça. Se existe uma terra santa, um local, um lugar santo, nós entraremos no céu, porque nós somos santos, porque fomos santificados, porque fomos justificados. Não existe lugar santo. Nem Aparecida do Norte, nem Aparecida do Sul, nem da Zona Leste ou Oeste, não existe, nem Israel, nem lugar nenhum. Santos somos nós, para os que creem na Bíblia, Efésios 1,4 e Colossenses 1,22. Diga bem forte, não existe um lugar santo. Levante as mãos e diga, santos somos nós. Está claro ou não está claro? Graça e paz. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.